Paz do Senhor para todos. Hoje nós estaremos fazendo uma crítica textual de um texto bastante conhecido. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar comigo uma leitura que se encontra apenas um versículo, que se encontra em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse texto é bastante usado por pregadores, principalmente em cultos de missões, enfim, por muitas pregações e hinos. Só que, para termos uma melhor compreensão do que o texto realmente nos quer dizer, além daquela incógnita que nos leva a imaginar como é que um pão lançado às águas, o texto diz sobre as águas. Não diz que é um recipiente, da ideia de um rio, da ideia de algo com muita água em abundância e água corrente. Só que nós temos uma explicação para esse texto, através da exegese bíblica, indo nos escritos originais da Bíblia. Vale lembrar que a Bíblia ela é infalível e inerrante no que diz respeito aos seus manuscritos originais e restringindo-se aos seus autógrafos, ou seja, escrito pelo próprio cunho dos autores. Não temos estes autógrafos, temos cópias de cópias. Sabe, mas o interessante é que, pelo menos, os originais nos trazem uma ideia bem próxima e legítima do verdadeiro significado do texto. A palavra pão aqui, ela parece ser um pouco dificultosa de se entender à luz desse texto. Como você lança um pão sobre muitas águas e Deus irá preservá-lo, e depois de 7 dias você ainda vai encontrar e vai reparti-lo. Se for em muitas águas, as águas poderiam deteriorar o pão. Os peixes poderiam se alimentar dos pães. Porém, nós deveríamos crer e apelar para o milagre. Sendo que esse texto, se nós formos nos originais hebraicos, a palavra para grão aqui, para pão, é grão. Ela vem do original hebraico lechim. A palavra lechim tanto significa pão como significa grão. Como iremos traduzir o sentido exato dentro do contexto? Às vezes não é culpa do tradutor. O tradutor apenas passa palavra por palavra. E muitas vezes, por não se ater ao contexto, não se focar bem ao contexto bíblico, eles acabam dando traduções alternativas que nos confundem. Portanto, se alguém prega isso, se alguém canta isso, não é totalmente culpado. Pois é o nosso dever, não digo totalmente, porque é o nosso dever examinar as Escrituras e buscar o verdadeiro significado. Esta tradução seria melhor. Já pensou se nós lêssemos na tradução melhorada? Lança o teu grão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A tradução como grão cairia melhor para o texto, uma vez que, se nós formos olhar na cultura judaica e das civilizações fluviais dos tempos antigos, em que a sua economia, a sua grandeza e riqueza estava em se unirem, unificarem e fortalecerem próximo aos rios. Os judeus sabiam muito bem desta verdade, que se lançassem o pão sobre as águas, iria prosperar. Sabe por quê? Eles vieram do cativeiro egípcio e eles aprenderam tudo a respeito da agricultura egípcia. Todos nós estudamos logo no início de nossos estudos, no primeiro grau,
nos ensinos básicos, que a cultura egípcia ela estava alicerçada no Rio Nilo. Quando o Rio Nilo transbordava e os egípcios jogavam os seus cereais, quando as águas baixavam, então, depois de muitos dias, a semente começaria a brotar. Isso nos faz lembrar uma experiência quando nós temos nos primeiros estágios da escola, quando o professor nos leva para, nos manda levar para casa um algodão com uma sementezinha de feijão. Nós colocamos no vidro e depois de alguns dias o feijão no algodão molhado começa a brotar. Era assim que era baseada a cultura judaica. E, por conseguinte, eles aprenderam isso da cultura egípcia. Você vai ver que grão ficaria uma tradução muito melhor, porque esta visão que eu estou falando, ela é corroborada em Isaías capítulo 32, versículo 20. Veja o que o texto nos diz. Bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Este texto deixa bem claro que era comum se semear junto às águas. Portanto, para explicar este texto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, nós temos a língua hebraica ao nosso favor. Nós temos a cultura judaica e egípcia ao nosso favor, para entendermos melhor. E temos o próprio texto. Se você voltar ao texto de Eclesiastes, você vai ver que o texto ele tem harmonia. Quando o versículo 2 diz assim: reparte com 7 ainda, até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cai, ali ficará. E o versículo 4, que é uma chave para este texto: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Veja que o texto, versículo 4, fala de semeadura, depois fala de colheita. Então, o texto do versículo 1 é bem melhor traduzido: lança o teu grão, tua semente sobre as águas. Ainda diz o versículo 5, o versículo 6 nos diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Pois é, se olharmos todo o contexto dessa passagem, veremos que, mais uma vez, a crítica textual dos originais hebraicos nos ajudou e vai prevalecer a base da cultura bíblica e a base da exegese bíblica e do contexto bíblico. Portanto, para entendermos melhor um texto, primeiro nós devemos entender para quem foi escrito, por que foi escrito, qual o propósito de ser escrito. Essas são os análises básicos dos textos. Mas também nós devemos olhar os originais, a cultura da época e, por fim, o contexto. Se os originais batem com o contexto, então requer uma melhor tradução. Por isso que nós não deveríamos traduzir lehim por grão aqui, por pão aqui, porque pão estaria fora do contexto. Que Deus abençoe a todos e continue orando por nós, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que Deus abençoe a todos.